Boa noite, pessoal. Estamos aqui na TV Fórum com a nossa companheira Bernadette Lage, acompanhando, querendo falar sobre a causa dos ciganos nesse nosso encontro de direitos humanos. Bernadette, se apresenta a tua causa, a luta de vocês, dá um contexto geral, por favor. Obrigada. Bom, nós estamos aqui na luta por uma etnia, né, que ela historicamente, ela vem sofrendo ataques racistas desde quando chegou aqui, né, por volta do ano 1500. E as pessoas, elas têm um preconceito muito grande com essa etnia. E isso tem resultados muito terríveis. Nós temos a perda de gerações e gerações de crianças, porque, através do imaginário coletivo, as pessoas pensam que eles vão roubar criança e tudo. Isso tem impedido as crianças de frequentar a escola. Tem impedido os pais de família, por exemplo, a saírem com os filhos. Os senhores pais de família, os senhores ciganos, eles não saem às ruas porque eles sofrem todo tipo de preconceito. E as mulheres também, quando elas saem, elas vão ter um ofício, né, de ler à mão e tudo, elas sofrem terríveis agressões. Inclusive, já houve caso da gente ter que conseguir um salvo-conduto para a cigana ir ao banheiro, porque elas não podem entrar no banheiro público porque não são aceitas. Então, e isso tem trazido também problemas seríssimos para elas, porque uma pessoa desidratada, né, ela não toma água, fica na rua e não toma água no sol quente, isso tem transtornos que todo mundo já sabe o que acontece, né? Na parte fisiológica e na parte biológica, são problemas que têm consequências muito sérias. E é uma série de problemas. Por exemplo, em todo o interior do país, na verdade, eles são 800 mil e um altíssimo grau de analfabetismo, altíssimo percentual, porque nós descobrimos que eles não são nômades, eles são expulsos das cidades que eles vão. As pessoas, quando vem algum grupo cigano, eles falam assim, vai roubar. Então, eles vão atrás das autoridades, dos administradores, que acionam os mecanismos, né, de repressão, que pede que eles saiam, às vezes dão 24 ou 48 horas. E a nossa luta, muitas vezes, é de pedir às autoridades que aguardem, pelo menos as ciganas, por exemplo, que a gente conseguiu fazer um exame preventivo, o retorno do exame, ou então para terminar o semestre, para que aquela criança consiga aprender a ler, consiga terminar o semestre e estudar. Mas é algo muito difícil, é uma luta. Por quê? Porque as pessoas, elas ainda acreditam, elas são incapazes de refletir sobre a condição do outro, né? O que é muito importante deixar claro aqui para todos, que pela primeira vez na história do país, desde o ano 1500, um governo, né, a gente tem que ser justo, a gente trabalha sem norte político, sem norte religioso, mas a gente tem que exercer essa justiça. Pela primeira vez, um governo se interessou por essa etnia. E agora eles vão poder ser atendidos pelo SUS, porque não tinham pré-natal, não tinha vacinação, não tinha nada. Agora eles vão poder ser atendidos pelo SUS, porque eles vão fazer uma carteira do SUS nas prefeituras, já que eles não têm endereço. Eles não eram atendidos porque não tinham endereço. E as crianças, Bolsa Escola, Bolsa Família, também vai haver um registro nas prefeituras. Mas o grande problema, porque não é nem para comemorar essa vitória ainda, porque nós estamos lutando contra um inimigo que é a sociedade, parte da sociedade, por sinal, infelizmente, grande parte da sociedade, ela tem uma intolerância absurda com essa etnia. E quem já vivenciou, como nós vivenciamos, um pai de família, falar da tristeza dele de não poder sair com o filho, da tristeza dele de não conseguir dizer para as pessoas que eles não são ladrões, que eles não vão roubar de ninguém, e que dentro dos grupos
dos povos ciganos, tem gente como na sociedade aqui de fora. Ou seja, tem gente complicado, tem gente muito boa, né? Tem gente equivocada, é tudo igual, os problemas são todos iguais. Então, o que a gente pede nesse momento é que a mídia ela entre nessa campanha e que nos ajude a fazer uma divulgação nacional contra o racismo, contra a perseguição que os ciganos sofrem. Inclusive, as pessoas nem percebem que eles são amparados pela Constituição. Elas nem percebem. Existe um Tratado de Genebra do ano 2000 em que os governantes de vários países se comprometeram a trabalhar contra a perseguição com os povos ciganos. E isso não está sendo observado no mundo inteiro, principalmente na Europa, no leste europeu. As perseguições sofridas pelos povos ciganos são algo que nos deixa assim, completamente tristes de ver como que uma pessoa é capaz de ofender e expulsar e queimar tendas que são lares. Certo? Então, essa luta nossa é por essa divulgação e que é um pedido para que todos se alinhem essa luta nossa, para que a gente possa salvar gerações. A gente não quer perder mais. Eu encontrei crianças, adolescentes, nós vamos mostrar daqui a pouco em banners ali, adolescentes de 12, de 13 anos querendo aprender a ler, naquela luta, quero aprender a ler, mas você já está aprendendo. Às vezes eu encontro com ela 2, 3 anos depois, como é que é, você já está? Não, aí eu descobri que naquele período já houve assim, inúmeras expulsões da família. E eles não reclamam, eles são a imagem da resignação. E isso é o que corta o coração da gente. Sabe? É o que corta esse desespero de um pai querendo que um filho aprenda a ler para ele poder dirigir, para ele poder carregar a família para lá e para cá, porque eles sabem que a vida deles é uma eterna expulsão. Então, muitos não têm, são vítimas eles precisam de contratar caminhões todo dia para fazer a mudança e vai o dinheirinho deles todo embora, sabe? No atendimento também, né, nos hospitais, os atendimentos são supérfluos porque alguns hospitais, alguns profissionais de saúde têm um atendimento muito superficial. E isso tem trazido consequências enormes de impacto na saúde deles. E essa é a nossa luta que a gente tem travado para ver se a gente consegue que a sociedade se coloque no lugar do outro. Que esse aliás, agora, né? A inteligência, antigamente, os testes de QI, eles eram baseados todos em testes de esperteza, né, de capciosos, que você tinha que ser estar sempre esperto para poder você medir. Hoje, se mede o grau, né, o nível, o QI, o nível de inteligência, pela capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Todo o avanço da sociedade humana ele é feito baseado na capacidade das pessoas pensarem em as minhas ações, elas são transformadoras? As minhas ações vão trazer proveito para a humanidade? Por que ele quer isso? Porque ele se coloca no lugar daqueles que estão em situação de sofrimento e ele quer fazer a diferença. Esse sim é o norte do quociente de inteligência. É o que faz com que você conheça o ser humano verdadeiramente. Querida, esse último ponto que você tocou é muito importante. Eu queria te perguntar agora, em relação aos direitos humanos. Como você acha que os direitos humanos, a luta, as bandeiras pelos direitos humanos podem contribuir nessa inteligência do outro, no entendimento das pessoas através da identificação, da empatia com o outro? Qual que é essa relação que você acha? Depois de anos de militância, eu tenho quase 30 anos de militância social, e eu cheguei à conclusão que as pessoas elas precisam
fazer as interferências na sociedade. Como que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas comecem agora a sair dessa pressão por produção material e começar a pensar um mundo em que todos tenham prazer em viver, então prazer em interagir. Então, como que a gente vai fazer? A única solução é pegar na escola, desde cedo, criar matérias escolares que sejam humanistas. Porque os pais, premidos pelo trabalho, eles não têm tempo de ficar muito mostrando situações com o filho. Eles estão tão ocupados na subsistência, nas promoções, na manutenção do emprego, e que eles não, às vezes, as situações que eles poderiam, às vezes gostariam até de interagir com o filho, não sobra tempo. Agora, eu entendo o seguinte, que se nós congregarmos pedagogos, filósofos, pensadores, que criassem materiais pedagógicos, materiais didáticos, que passasse para a nossa infância, para a nossa adolescência, o olhar sobre o outro, e não o olhar sobre o ter, que aquela criança tem uma ansiedade muito grande em ter uma nova tecnologia para ela para ela interagir com o colega, ao passo que se ela parar um pouco e buscar dentro dela a capacidade de entrosamento com seus pares, com seus iguais, e entender, por exemplo, que uma criança que ela tem uma cultura diferente, mas que aquela cultura ela fez parte da história da formação do ser humano, seja ela de matriz africana, seja ela cigano, seja ela palestino ou judeu ou indígena. Todos nós somos o somatório das experiências do ser humano. E esse somatório é que constrói uma sociedade que totalmente transformadora, e uma sociedade pacífica e tranquila. As pessoas precisam desse anteparo de formação humanística, até para elas deixarem a química. Porque as pessoas hoje, para poder ter um pouco de sossego, elas estão recorrendo à química. É um calmante ou para dormir, alguma coisa, porque elas não têm a certeza. Elas não têm a certeza de que podem exercer a sua sensibilidade. Elas nem têm certeza de que vão ser aceitas com a sua oferta de sensibilidade, com a sua oferta de contribuição no crescimento da sociedade humana. E o que faz com que a gente sobreviva ao mundo é justamente a contribuição que a gente deu para que esse mundo evolua. Isso faz com que nós nos sintamos úteis. Então, e que nós tenhamos a certeza de que a nossa vinda no planeta, ela não foi em vão. Nós deixamos uma contribuição. Essa contribuição vai ser através de uma formação humanística, uma formação de interação, de interação na evolução humana. Quero te perguntar agora, a luta dos povos ciganos. A luta dos povos ciganos, você está representando eles? Tipo assim, você é uma voz deles fora dos territórios. Eu queria entender um pouco o processo de organização deles, interno, para essas conquistas dessas demandas, por exemplo, do SUS, né, das escolas, dos meios de transporte. Como é que tem sido esse processo organizativo deles? Eles entendendo as condições de precariedade, né, de moradia não digna, de falta de condições estáveis de trabalho, né? Queria entender um pouco isso. A gente tem que deixar claro que nós estamos lidando com pessoas amedrontadas, elas estão sitiadas, elas são todo do humor racista das pessoas. Então, quando todo o resgate de um grupo oprimido, todo início se dá com a sociedade dos que não pertencem àquele grupo, que vá até eles ajudá-los. As pessoas normalmente falam assim, mas por que eles não se reúnem e não reivindicam? Ele fala assim, mas espera lá, como é que pessoas analfabetas e pessoas que não podem sair na rua
para entrar no mercado, num supermercado, jamais. Num shopping center, nunca. Como que essas pessoas sabem dos direitos? Eles não sabem que tem. O que eu acredito é que um grupo com essas características, esse grupo oferece sua dor para nós, para que a gente se torne pessoa melhor e vá até eles, ajudá-los a se fortalecer, para que depois eles caminhem sozinhos. Então, eu sempre digo, eu estou nessa causa até o momento em que eles estejam fortalecidos para que eles mesmos possam buscar as suas demandas e buscar os seus ganhos. Agora, existe os 10% que são os ciganos que têm condição financeira. Esses não sofrem as expulsões. Esses não sofrem, eles sofrem do racismo quando eles são descobertos ciganos. Eles sofrem muito e é uma dor muito grande. Mas eles não sofrem essa expulsão porque eles já têm casa. E muitas vezes as pessoas nem sabem que eles são ciganos. Eles têm dentro de casa a sua cultura, mas quando eles saem, eles vestem um terno para trabalhar. A moça veste um blazer, vai trabalhar e tudo mais. Eu tenho o caso de um senhor, mas um senhor inteligentíssimo cigano. Ele falou para mim, olha, dona Bernadette, uma vez eu consegui trabalhar como motorista de ônibus durante 6 anos. O dia que eu fui descoberto, eu fui dispensado, segundo a empresa, por justa causa, porque eu não contei porque eu era cigana, eles não sabiam. Então, como uma pessoa dessa, ela vai... O dia que eu comecei nessa causa, este senhor disse para mim, eu fui lá, era um dia que eles estavam sendo expulsos. Não, eu já trabalhava com eles, mas eu trabalhava mais como assistencialismo, levando alguma coisa, levando o menino ao médico, até conhecer, né, na microfísica, né, do negócio, da dinâmica deles. Depois é que eu fui para o macro social, fui no micro social para poder saber lá, depois é que eu passei para o macro social. Ali, eu já tinha conhecido alguma coisa. Nesse dia que eles estavam sendo expulsos, eu assisti a expulsão. E, gente, isso está acontecendo hoje, aconteceu ontem, tem essas fotos que tem aqui, muitas delas foi de semana passada. Eu cheguei lá, parece um holocausto. A expulsão deles, eles saem, dobra aquelas tendas rápidas, aquela confusão, puxa aquelas caminhonetes, puxa os negócios e vão embora. E vão para a estrada, ficar no meio da estrada, esperando que alguém vá numa cidade que os receba. Então, como eu posso esperar que essas pessoas se defendam? Este senhor, quando eu falei com ele que eu estava na causa, ele falou comigo assim, ai não, a senhora não faz isso não. Por favor, a senhora vai sofrer muito. Não deixe isso de lado, esquece isso. Aí eu falava, o que mais? Aí ele pegava e falava assim, não, porque aconteceu isso com a gente, acontece expulsões, então a senhora vai parar. O que mais? Quanto mais ele falava para eu parar, mais eu tinha certeza de que eu nunca mais poderia sair enquanto não acontecesse alguma coisa. Aí, naquele momento, eu que passei a ser refém da história. Porque se eu saísse, eu era conivente. Entendeu? É como que se eu tinha meus filhos, todos estudaram, eu tinha uma segurança, eu tinha um lar. É como sabendo que, nesse momento, em vários pontos do país e do mundo, pessoas estão sendo expulsas simplesmente porque nasceram. Porque eles nunca fizeram, muitos não fizeram nada. É claro que um ou outro sempre faz besteira, porque é como aqui fora, né? Mas isso prova que somos todos iguais, né? Isso prova que somos todos sujeitos a essas ações que não são aceitas pela sociedade, né? Mas a maioria deles, então, quanto mais esse senhor falava, mais eu tinha certeza de que isso era muito sério e que alguém precisava denunciar isso. E eu comecei a fazer a denúncia, e fui na Rio+20, na Cúpula dos Povos, e fiz a denúncia, todas as tendas de discussões socioambientais, e fui denunciando e fui até o governo também, e perguntando o que tinha para eles. Isso era 2011. Eu perguntei e fui informada, né, que ainda era um desafio ter políticas públicas para eles, porque era difícil até mapear onde que eles estavam. E, a partir daí, a gente continuou. Eu fiz um manifesto, usei esse link do governo, que na época, que estava tentando ajudar, mas não sabia por onde começar, porque não achava, não conseguia mapear. Eu usei esse manifesto e contei o que acontece com eles nas ruas, nas escolas, nos hospitais.
E isso foi agregando uma gama enorme de pessoas, de representações, tanto da Justiça quanto professores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa. Vários professores lá foram pegando manifesto e ajudando, e da UNB, e aí eu passei para toda a Justiça. De cima e baixo, eu fui mandando e-mails e denunciando a situação. E aí, então, o que aconteceu? Eles foram nos apoiando e levando essa história que a justiça brasileira foi assim fundamental, foi fundamental. E o governo já vinha estudando possibilidades de ajudá-los, o presidente Lula já tinha feito, né, instituído o Dia do Cigano, e enfim, também tinha uma cartilha dos direitos ciganos, né, e foi até que eles conseguiram os avanços. Porém, nossa luta para que toda a mídia escrita, jornais, televisão e tudo, que eles se alinhem a essa luta, que eles nos ajudem a divulgar o sofrimento do povo cigano, para que a gente possa libertá-los. Nós estamos atrás da libertação dos povos ciganos no Brasil. A libertação contra o preconceito e contra a crueldade. São crimes de ódio que eles sofrem. Justamente sobre esse tema que eu queria tocar agora, queria te perguntar, nesse contexto onde a gente está, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, segundo a tua perspectiva, né, e da perspectiva, já que você está dentro desse microcosmos cigano, qual vocês acham que é a importância, assim, para as bandeiras de luta cigana, aquilo tudo que representa os direitos humanos, né? Um fórum mundial como esse aqui. Qual que é a importância? Além de ser uma janela para vocês, o que vocês esperam de um fórum como esse aqui? Fazer mais pressão? É um fórum que dá esperança para os povos ciganos? Qual que é a leitura que vocês fazem da importância desse evento aqui? Isso que é um local, é uma vitrine, né? Não só no Brasil, né, como no exterior. O que a gente percebe é que nós temos aqui pessoas que são multiplicadores, né? Eles estão realmente com o foco em participar dessa transformação. Não adianta a gente só se indignar. Todos nós nos indignamos e vamos dormir em paz. Todas as pessoas, às vezes, têm mania de ir para o barzinho, sentar e falar mal disso, e falar mal daquilo, está acontecendo isso, mas as pessoas, elas precisam de levantar a sua voz e partir, né, tirar um tempo delas, que às vezes elas não fazem nem por maldade, não, elas estão, né, com muitas demandas na vida pessoal, mas elas precisam de partir e arregaçar as mangas e ir até as pessoas e procurar saber o que acontece, por exemplo, num acampamento cigano, ou o que acontece num bairro pobre perto dela. Isso faz com que a gente consiga evitar que ações que sejam perniciosas à sociedade, elas consigam florescer, elas consigam crescer. Porque quando as pessoas sabem que se elas vão tomar atitudes que violentam o ser humano, que violentam os seus contemporâneos, né, o que pode acontecer? Elas têm cuidado, porque elas sabem que elas estão sendo observadas. E tudo o que acontece, seja na etnia cigana, seja lá na Palestina, ou seja lá na Síria, é aquilo que eles chamam de efeito borboleta. É claro que vai responder. A gente tem que entender que se você preocupa só com o seu quintal, com a sua família, você está colocando em risco essa sua família. Porque você não está contribuindo para que depois seu filho não sofra uma violência. O filho do vizinho, ele tem que ser de sua responsabilidade, no sentido de que você tem que sentir a compaixão, tem que sentir ser fraterno com todas as pessoas, porque empatia, porque nós todos somos passageiros da mesma nave,
né? E nós temos também uma outra questão. Muito falado agora é que se chama a lealdade intergeracional. O que é lealdade intergeracional? Não só do ponto de vista de preservação da natureza, mas nós temos que preservar as pessoas e preservar uma nova dinâmica social, que aqueles que estão vindo encontrem um mundo melhor. Cada vez que a gente se omite, a gente deixa um buraco, a gente deixa uma lacuna. Né? Cada um tem seu papel. Se você se omite, você tem aquela lacuna, o outro tem outra lacuna. Essa lacuna, ela vai recair como ônus nas gerações que estão vindo. Essas gerações vão encontrar um mundo que deveria estar mais evoluído do que quando foi dos pais, né? E ela não vai encontrar, porque houve a omissão. Nós temos que pensar um pouco mais em sermos bem-sucedidos financeiramente e tudo, e tirar a gente não paga imposto de renda, não é percentual, então a gente paga a gente pagaria o imposto também emocional, né? Ou seja, tanto por cento da minha emoção, da minha doação para a minha família, eu vou direcionar para aqueles que têm, que estão mais no abandono, que não receberam tanto orientação como se deve agir, como eu recebi. Então todo mundo fala assim, mas aquele menino, o pai dele vive assim, assado, a mãe assim, assada. Mas qual que é o seu papel? Aquele menino é seu filho também. Do ponto de vista de vivenciar o mesmo momento biológico, mesmo momento de vida, né? Nós todos somos corresponsáveis. E isso não é pesado, ao contrário. Este é o legado que faz com que nós cheguemos no final da vida e façamos uma anamnese da vida, uma leitura da nossa vida. E tem um filme muito interessante que diz tudo sobre isso. É um filme com o Jack Nicholson que se chama Um Certo Sr. Smith. E é exatamente, você passa uma vida inteirinha tão preocupado com coisas materiais e tão preocupado com assim, verdades que você nem refletiu sobre elas, e de repente você chega no final da vida e fala assim, mas qual é o acervo que eu deixei nessa história? Quem fui eu? Né? O que é que eu construí? Aí você vai ter que se encarar você vai ter que encarar o seu vazio ou a sua plenitude de que eu tentei, né? Isso que vai fazer com que você entenda o que significa, o significado maior da vida. E esse é o convite nosso. É o convite de reflexão, da participação. Você entra aqui no fórum, você vê 5.000 pessoas lutando com suas demandas, lutando cada qual para mudar não só aquilo que você está sofrendo, mas o sofrimento do próximo, né? Porque tem muita gente que vem aqui defender, né, o seu sofrimento. Quando ele está defendendo o seu sofrimento, ele está defendendo os pares dele. E os que não estão defendendo sofrimento nenhum, também estão defendendo os nossos irmãos que é dessa aldeia, né? Então, isto faz com que nunca saia do seu histórico, da sua história de vida, aquele momento seu em que você interagiu e provocou mudanças. Eu estou, por exemplo, eu vim para aqui e na casa que eu estou hospedada, uma menina que trabalha aqui em Brasília, então eu disse para ela, olha, eu vim, eu pago a minha passagem, eu faço minhas despesas, e vocês, eu estou aqui na sua casa, você está fazendo a parte, sua parte é importantíssima. Até a ajudante da casa dela, preocupando em me levar até lá, como é que eu vou pegar. Então, eu sozinha não faço nada, você sozinho não faz nada. Então, nós somos ações pequenas, elas têm uma importância, elas têm uma relevância, sabe? As pessoas pensam, eu não vou no Fórum Mundial, não. E outros falam assim, mas o dia que eu aposentar, eu vou fazer alguma coisa. Você nem sabe se você vai viver depois da aposentadoria. Ou você nem sabe, mas eu quero construir um hotel, um hospital, eu quero construir uma creche, eu quero construir um asilo. Não. Isso é para poucos, para a gente não. A gente é pequenas ações.
É o que está acontecendo aqui, ó. Você vai atravessando no meio dessas pessoas e olhando o olhar de cada um. E você vê a fé naquilo que eles estão fazendo. E você olha, você se fortalece. Você não se sente só. Eu não me sinto só. Estou sozinha aqui. Amanhã vão chegar alguns ciganos de São Paulo. E daqui 2. Os 2 que vinham aqui foram para casa porque iam ganhar lona nova, porque eu acho que o Ministério Público ia oferecer lona nova porque estava com dificuldade. Olha que troço mais forte. Então, eu não estou sozinha. Eu olho cada olhar. A hora que eu como alguma coisa, eu sento para comer, eu olho aqui, assim, se caísse eu penso assim, se houvesse um furacão, eu estava segura aqui. Eu estou segura perto dessas pessoas em que elas querem a mesma coisa, elas querem oferecer uma contribuição. Ainda não sei de que tamanho, quem vai saber é o universo, o tamanho da minha contribuição, o tamanho da sua que está aqui me entrevistando. Quem vai saber é o próprio universo, mas eles estão todos querendo a mesma coisa, um mundo melhor.